Boa tarde, irmãos, queridos amigos que nos acompanham no estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui novamente pedindo a proteção de Jesus, dos nossos amigos espirituais, para que nos ajudem, nos conduzam, para que possamos compreender um pouquinho do que essa maravilhosa, profunda obra, que é o Livro dos Espíritos, vem nos trazendo de informações. Então, aos poucos, nós vamos passo a passo, estudando pergunta a pergunta e dando hoje o nosso entendimento, que amanhã já será diferente, né? Então, nós paramos na semana passada na questão 17, do capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Então, a questão de hoje é a 18. E Kardec pergunta assim aos espíritos: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhes são ocultas? E os espíritos responderam: o véu se ergue na medida em que ele se depura. O véu se ergue. Então, eles estão falando do quê? Que é como se nós tivéssemos um véu na frente dos nossos olhos que não nos permite ver. E eles vão explicar o porquê, né? Então, ele diz assim, mas para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Então, o véu se ergue à medida que se depura. E essa depuração, ela vai se fazendo através das várias vivências que nós vamos tendo, né? Dos vários conhecimentos que nós vamos adquirindo. Então, quanto mais, como nós viemos falando, fomos evoluindo, e a nossa evolução é uma lei da natureza, ela há de acontecer e está acontecendo sempre. Então, conforme nós vamos evoluindo moral e intelectualmente, o nosso olhar vai ficando diferente. O véu vai se dissipando cada vez mais, né? Então, é sobre isso que ele vem falar. E a questão 19, ele fala assim, ele pergunta: o homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Então, ele está perguntando se a ciência não vai nos ajudar a penetrar os segredos da natureza. E aí os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento, em todos os sentidos, mas ela não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então, a ciência é a nossa grande ferramenta, né? É ela que vai desvendando, principalmente a ciência física, né? O quanto que ela tem desvendado já sobre a nossa essência física, sobre as essências das coisas, da matéria que existem no universo. Mas isso tudo ainda é muito pouco no momento, mas é grande para nós de acordo com o momento que nós estamos passando, né? E o que então os espíritos respondem a Kardec? Que ela foi dada para o nosso adiantamento, né? Então, realmente é isso. É isso que nós temos que pensar e valorizar, né? O que a ciência nos traz. E o Livro dos Espíritos, ele sempre nos deixou isso muito claro, né? Que nós temos que caminhar junto, que as coisas caminham junto. E aí Kardec então faz um comentário: quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador, né? É o que realmente deveria de acontecer. Quanto mais a ciência vai penetrando, mais ela devia se admirar pela sabedoria do Criador.
mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. E isso nós estamos vendo o tempo todo, né? Quantas coisas que eram verdadeiras, hoje, a gente já sabe que não são mais. Por quê? Porque a ciência foi mais além, né? Como diz ali, né? Eles vão sistemas sobre sistemas. Estudam um sistema naquele momento, aquele sistema é perfeito, mas depois vem outras ferramentas, eles descobrem outras fórmulas de pesquisas mais profundas e vão vendo que aquele sistema não é totalmente correto. Mas o que nós temos que entender é que aquele sistema, ele serviu para impulsionar os outros que vêm, né? Seja por aguçar a curiosidade dos cientistas, seja até mesmo para querer comprovar a veracidade ou a inveracidade. E aí é que vai vindo a descoberta, essa curiosidade científica que é muito importante, né? E ainda Kardec disse assim, são outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, nós sabemos que realmente o orgulho é a nossa grande flagelo da humanidade, né? Nós ainda estamos presos a um orgulho muito grande. E essa é a grande chaga, né? E é isso que nós estamos tendo as oportunidades reencarnatórias, que é exatamente para trabalhar sobre isso, né? Então, você veja, na época que Kardec está fazendo esses questionamentos, a ciência estava muito diferente do que ela é hoje, para nós termos uma ideia, né? Por exemplo, naquela época, o átomo ainda era indivisível, né? Depois disso, foram estudando e vendo que o átomo é divisível, né? Não é ainda a menor partícula, né? Ela é ainda uma partícula que pode ser dividida. Vocês vejam que naquela época, ainda a tecnologia para essas informações era pequena, né? Hoje nós temos um sistema, principalmente para estudar o sistema planetário, que é uma coisa assim que nós poderíamos ficar aqui semana falando sobre eles, né? E mesmo com a nossa incapacidade, mas pegando informações que existem, né? Nas redes sociais. Então, e aí também uma outra coisa assim do nosso orgulho é de nós acharmos que nós estamos assim no auge do conhecimento, que nós somos assim os seres especiais, né? Quanto que o Espiritismo, que é uma ferramenta que nos traz assim uma ajuda fantástica, né? No conhecimento sobre tudo que existe, no todo o sistema do universo, tanto que nós ainda somos um planeta muito atrasado. Nós saímos, agora existe uma escala, né, que começa por o mundo primitivo. E que após o mundo primitivo vem o mundo de expiação e prova, que é o mundo que nós estamos. Então, nós não vamos conseguir realmente entender Deus, entender a ciência, com esse pequeno conhecimento, com essa pequena evolução que nós ainda temos. Isso nós ainda vamos ter que desenvolver bastante. Então, hoje, né, como nós estamos falando, o nosso planeta ele é de expiação e provas. E nós sabemos que ele está num processo de mudança, que ele vai passar para mundo de regeneração, planeta de regeneração. Aí nós vamos ter que vivenciar todo as não sei quantas encarnações nesse planeta de regeneração. Depois, aí nós vamos passar, ou o nosso planeta vai se transformar num mundo ditoso ou feliz. E depois, então, em celestes ou divinos. Então, vê o quanto que ainda nós temos para caminhar
para poder entender essas coisas que hoje aqui nós estamos falando, mas de uma forma muito simplista, porque é a forma que nós temos, os argumentos que nós temos para colocar aquilo que nós entendemos, que é muito pequeno, é muito limitado. E isso nós vamos ver que nas respostas, os espíritos, eles estão sempre colocando isso, colocando a nossa dificuldade do entendimento. Que tem coisas que não adianta nem eles explicar, porque nós não vamos entender, né? Aí quando nós chegarmos lá a termos condições de viver no mundo celeste ou divino, que é a morada dos espíritos que já evoluíram tudo, como podemos usar aqui o exemplo de Jesus, né, que esteve aqui entre nós e que falou tanto sobre Deus, né, em certos momentos de ele dizer, né, eu e o Pai somos um, querendo dizer que ele já conhecia a grandeza do Pai, né? Eles eram um em conhecimento, ele já conhecia, não que ele seria igual a Deus ou faria o que Deus faria. Não, Deus é o Criador, é a parte. Mas eles já tinham conhecimento de como isso tudo acontece, né? Se nós nos imaginávamos, nós lá no mundo primitivo, que nós já estudamos sobre isso, né? Os homens da caverna, bem, não conseguíamos nem nos comunicar, a nossa comunicação era muito infantil, muito grotesca. Como é que nós tínhamos, não existia ferramenta na ciência nenhuma para nós entendermos nada. Tudo isso seria uma coisa, se nós fôssemos dar uma opinião sobre Deus, seria uma coisa muito material, muito mais material ainda, né? E hoje nós ainda vemos isso. Pessoas querendo colocar Deus como um homem, como um ser que tenham as suas paixões como nós temos. E não dá para nós pensarmos assim, né? Porque Deus é o Criador de tudo. E ainda que a última desse primeiro tópico, né? Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? E a resposta: sim. Se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue compreender, né? E é o que nós vemos, uma das ferramentas é através da doutrina espírita. Quantas revelações que os espíritos têm nos trazido, que a própria ciência não aceita, por aquilo que nós falamos, porque a ciência quer comprovar, mas tem coisas que elas não vão conseguir, não nesse momento. Lá, quando chegarem a ser espíritos que possam viver em mundos celestes ou divinos, daqui a bilhões de anos, talvez, aí vão conseguir. Por enquanto, não. Aí fica esse conflito, né? E aí Kardec diz, comenta, né? É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Que é exatamente isso que os espíritos estão trazendo para nós. Eles estão trazendo muitos conhecimentos do passado e do futuro, né? E nós estamos vendo também que tudo isso que nós temos recebido dos espíritos, coisas que na época de Kardec, em 1850, 50 e pouco, eles não tinham os recursos da ciência, como nós falamos, as revelações, mas que tudo tem sido comprovado. Tudo que foi falado nas obras, a ciência vem comprovando e cada vez vai comprovar mais, né? Então eu achei uma página muito linda aqui no livro Momento Espírita, que é uma série de livros que é feita pela Federação Espírita do Paraná. Eu gosto muito desses livros e a gente encontra também no site, se vocês quiserem acompanhar, né? Momento Espírita. E para nós encerrarmos hoje, eu achei de muito bom tom eu ler isso aqui, esse tema. Senhor dos mundos, Criador das estrelas, artista inigualável que idealizou o universo como palco mais excepcional, dispondo sóis coloridos
em toda a sua extensão, a fim de que sua criação ficasse completamente iluminada. Sua primeira ordem foi: faça-se a luz, e a luz foi feita. Luzes acenderam em todas as bandas de um universo sem fim, e neste feérico cenário ele continuou a criar. Pensou em todos os detalhes, alguns deles que os seres que criou ainda nem descobriram totalmente, porque ele desejou que toda a sua obra fosse amada, que eles aprendessem a descobrir a beleza por si mesmos. E para isso, necessário que crescessem em inteligência e sentimento, que desenvolvessem a arte da observação, do esmiuçar detalhes, de ler nas entrelinhas de uma criação complexa e grandiosa. Criador incriado, desejou compartilhar o seu poder e então depositou uma centelha de sua própria essência em cada um dos seus filhos, conferindo-lhes a possibilidade de cocriarem com ele. Inigualável em todas as concepções, não se cansa de engendrar novas cores, matizes diversos, para engalanar o infinito. E quanto mais o homem se aproxima, estuda e alcança certas dimensões, levantando a ponta do véu da ciência, da observação, da arte, dá-se conta de que o infinito o aguarda, que infinitas são as formas de vida, as belezas da criação. Porque o Criador é incansável em todas as suas potências. A cada minuto, a cada hora, estende-se o universo para além das fronteiras inimagináveis. Novos mundos surgem, galáxias, sistemas solares incessantemente. Senhor de toda a criação, poderia ter idealizado que os seres o venerassem em contínua e perpétua adoração. A ele pertenciam e pertencem todas as leis. Poderia ter estabelecido normas que exigissem subserviência de todos os seres. Contudo, preferiu o doce nome de Pai. Desta forma, criou-nos espíritos imortais, alimentados pelo seu próprio hálito de eternidade. Dotou-nos da capacidade de amar, semelhante a Ele mesmo. E quando descobrimos isso, escrevemos os versos iniciais do primeiro livro bíblico que Deus criou. Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Semelhança na sua capacidade de criar, semelhança na arte de amar, semelhança no próprio existir, que jamais se extingue. Senhor das estrelas, Senhor da vida, em sua onipotente sabedoria, estabeleceu leis que ninguém pode driblar, absolutas, únicas, impecáveis. É por isso que os mundos cantam sua glória perenemente, enquanto bailam em suas próprias órbitas, movendo-se pelo espaço, viajando sem cessar num universo que não tem fim, semelhante ao seu Criador, sem fim. Sabedoria excelsa, criados por amor, criados para amar, co-criadores com Ele. Quando o manto aveludado da noite, coalhada de estrelas, se estende e olharmos para o céu, louvemos a grandeza de Deus Criador. Contemplando os tantos sóis que nos aguardam no infinito, agradeçamos ao Pai de bondade o nosso existir e digamos: logo mais nos haveremos de alcançar. Estamos a caminho. A imortalidade é nosso destino. Então, com essa linda mensagem do livro Momento Espírita, nós encerramos o nosso estudo de hoje. E na próxima semana começaremos então Espírito e Matéria com a questão 21. Que Jesus nos abençoe, que todos tenhamos uma semana linda,
proveitosa e cheio de olhares de amor e de gratidão para a criação divina. Que assim seja.